Para você que anota, para você que escreve, o tema dessa mensagem: honra, um princípio que vence o espírito de Midian. Honra, um princípio que vence o espírito de Midian. Quando você lê o livro dos Juízes, você encontra um ciclo. É sempre um ciclo. O povo se afasta de Deus, desobedece, Deus envia o inimigo, o povo cai em cativeiro, então eles se arrependem, clamam ao Senhor, Deus levanta um libertador que tira o povo daquele sofrimento. Anos depois o ciclo se repete novamente. Nós estamos em um desses ciclos, em que nós temos agora Israel diante dos midianitas. E algumas coisas que nós precisamos entender aqui na Bíblia, em algumas movimentações que nos ensinam que não são apenas pontuais, mas elas são espíritos que transcendem o tempo em que elas foram narradas. Um desses espíritos é o espírito de Midian. Pastor, como assim o espírito de Midian? O cativeiro de Israel pelos midianitas foi curto na sua duração, 7 anos. Mas foi profundo, arrasador, destruidor na sua intensidade e no seu propósito. Para você que escreve, o espírito de Midian tem pelo menos 3 características que você precisa identificá-las e ver se de fato esse espírito não está sobre a sua vida, sobre a sua família e de alguma forma produzindo aquilo que produziu na nação de Israel. A primeira característica do espírito de Midian está no verso 2 do capítulo 6. Olha o que está escrito, Juízes 6:2. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Olha só, preste atenção nisso. Quando os medianitas se levantaram contra o povo de Israel, foi uma opressão tão grande, foi uma opressão tão forte, que eles tiveram que abandonar as suas casas e tiveram que fazer buracos nas rochas e se esconderem dentro dela. Tal era o tamanho da perseguição. Eles tiveram que sair correndo das suas fazendas, abandonar as plantações e correrem para as cavernas para procurar abrigo para a sua própria vida. Preste atenção, uma das primeiras características do espírito de Midian é que ele nos rouba o privilégio de viver onde nós estamos instalados e nos leva a viver em fuga em um lugar que nós não fomos chamados para viver. Eles abandonaram apressadamente as suas vidas, seu trabalho, a sua família e correram para os montes em busca de salvar a sua própria vida. Sabe o que isso criou? Um atraso em tudo aquilo que eles estavam edificando. Por quê? Porque o espírito de Midian é um espírito que provoca atraso na nossa vida. Pastor, como assim atraso? Eles tiveram que parar o que eles estavam fazendo, que era avanço, que era colheita, que era plantação, e tiveram que gastar tempo cavando rocha, abrindo fenda nas rochas para procurar um lugar para si. Sabe, esse espírito quando chega, ele coloca no nosso coração um sentimento de abandono. Você precisa abandonar tudo, porque você precisa salvar a sua própria vida. Você precisa abandonar a sua família para ser feliz. Você precisa abandonar o trabalho para ser feliz. Você precisa abandonar essa igreja para ser feliz. Não, isso é uma característica de um espírito de Midian.
Não se trata de salvar a nossa vida, se trata de permanecer onde Deus nos colocou. Eu sei que parecia mais seguro nas rochas, eu sei que parecia mais seguro nos montes, eu sei que parecia mais seguro estar em um lugar mais protegido, mas deixa eu ensinar para você uma coisa: não existe lugar mais protegido do que no centro da vontade de Deus. Eu vou repetir porque você não entendeu. Não existe um lugar mais seguro para você viver do que no centro da vontade de Deus. O espírito de Midian é um espírito que provoca em nós esse sentimento: deixa tudo e salve-se. É o grito que Jesus ouviu quando estava na cruz: salva-te a ti mesmo, desça da cruz e salva-te. Não, eu não quero sair do lugar onde Deus me plantou. Porque eu aprendi que o lugar mais seguro para se viver é no centro da vontade de Deus. Mas você não sabe, o inimigo está vindo aí. Você não sabe, estão vindo contra nós, preste atenção. Ou nós cremos que maior é aquele que está conosco, ou nós cremos que maior é aquele que nos chamou, ou então nós vamos passar a vida inteira em fuga. Nós não fomos chamados para ser amedrontados por um espírito que provoca em nós o sentimento de abandono. Abandona para ser feliz. Não. Deixa para ser feliz. Não. Eu sou feliz estando onde Deus me colocou para estar. Talvez a colheita não está boa agora, mas vai ficar um dia. Talvez o sentimento não está como eu gostaria que estivesse, mas vai estar um dia. Porque eu não abro mão de estar no lugar onde Deus me plantou. Diga para quem está do seu lado: o espírito de Midian tira você dos lugares chamado centro da vontade de Deus e te leva para dentro de caverna. Diga para ele: mas o tempo de caverna está acabando. Diga para outra, diga para outra: o tempo de caverna está acabando. Diga: não é mais para viver em caverna. Diga: você vai voltar para o centro da vontade de Deus. Pastor, mas está uma batalha no centro da vontade de Deus. Pastor, mas está uma guerra no centro da vontade de Deus. Pastor, mas ali é difícil. No centro da vontade de Deus. Eu não abro mão de estar no centro da vontade de Deus. O espírito de Midian quer colocar a gente dentro de uma caverna e dizer para a gente: viva aí, mas você não cabe aí. Você não nasceu para viver uma vida fugindo. Você não nasceu para viver uma vida escondido dentro da rocha. É tempo de sair, é tempo de avanço. Pastor, mas eu já estava indo. Você não, pastor, você não entendeu. Eu já estava indo. Eu conheço alguém que estava indo, chamado Jonas. Ele também estava indo, mas não era o centro da vontade de Deus. Tem algumas pessoas que Deus permite dar um passeio, pastor Vinícius. Deus permitiu Jonas dar um passeio. Diz assim: você não quer, vai dar um passeio. Deus permite algumas pessoas darem um passeio. Só que vai ter que voltar para o centro da vontade de Deus.
Você tem uma opção, ou vai pelas próprias pernas, ou vai dentro do ventre de um peixe. Não tem problema. O que vai te levar para o centro da vontade de Deus não importa. A pergunta é, você vai como? Vai chegar lá como? O espírito de Midian é o mesmo espírito intimidador, chamado também de espírito de Jezabel. Tirou Elias do alto da montanha e levou Elias para dentro de uma caverna. Estamos vivendo amedrontados, irmãos. Estamos vivendo com medo. Estamos sendo ameaçados e não entendemos que no centro da vontade de Deus não importa o que é contra nós. Pastor, mas é complicado, é difícil. Ninguém disse que seria fácil. Não se trata de ser fácil, irmão. Se trata de saber quem está com você. Segunda característica do espírito de Midian. O espírito de Midian, segunda característica, verso de número 3, olha o que diz o verso 3. Porque sucedia que semeando Israel, preste atenção, Israel semeava. Eu acho isso extraordinário, porque nós estamos falando de um tempo de perseguição, de luta, de guerra, mas mesmo assim não deixou de semear. Diga para quem está do seu lado, mesmo em tempo de guerra, mesmo em tempo de batalha, não deixe de semear. Pastor, o meu casamento está em crise, semeie. Pastor, o meu ministério está em crise, semeie. Pastor, nós estamos passando dificuldade na empresa, semeie. Pastor, eu estou passando dificuldade no trabalho, semeie. Não deixe de semear, porque o tempo é difícil. Tem gente que recolhe a semente quando o tempo está difícil. Não, os tempos estão difíceis. Recolhe a semente. Não. Israel semeava em tempo de dificuldade. O que você está fazendo? Você é doido. O casamento acabando e você semeando, é maluco. Não, eu tenho fé. Eu creio. Eu já vejo o que ninguém vê, eu creio que ninguém crê, é por isso que diante do caos eu continuo semeando. Israel semeava, olha o que está escrito: os medianitas e os amalequitas e os também do Oriente contra ele subiam e punham-se contra ele em campo e destruíam. Presta atenção, esse povo não queria o fruto deles. O espírito de Midian não é um espírito de inveja, irmãos. O espírito de inveja é diferente. O espírito de inveja quer para ele o que é seu. A inveja é danosa, porque a inveja quer tirar de você para ter para ela. Você pode olhar e dizer assim: cara, eu gostei, eu vou comprar um blazer igual do bispo. Isso não é inveja. Isso pode ser uma inspiração. E inveja é você querer esse. Esse não, irmão, pelo amor de Deus. É o único fresquinho, Jades. Oh, glória. Diga para o seu irmão, não confunda inspiração com inveja. Você pode ser inspirado por muita gente. Agora, inveja é você querer, eu só vou ser feliz quando eu tiver esse. Não. Inveja é você querer o que o outro tem para você. Esse povo não tinha inveja. Esse povo não queria tirar. O espírito de Midian não é invejoso. O espírito de Midian é destrutivo. Eu não quero a sua colheita, eu quero destruí-la. É por isso que intimida. É por isso que o espírito de Midian é um espírito que amedronta. Porque não é um espírito invejoso, é um espírito destrutivo. Ele não toma, ele destrói.
Olha o que diz: destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza e não deixavam mantimento em Israel. Ou seja, produziam um tempo de escassez. É um espírito que quando ele chega, ele destrói. Irmão, não estou falando aqui sobre gafanhoto, destruidor. Não confunda. Essa não é uma mensagem para temer, dizendo, pastor, isso tem a ver com... Não é dízimo, não é oferta. Isso tem a ver com um espírito chamado Midian, que uma das suas características é roubar a produtividade, destruir, provocar escassez. Onde ele chega, a escassez se instala. Não tem. Mas não é que não produz, produz, mas é destruído. É aquela pessoa que vai dizer, pastor, eu não sei o que acontece com as minhas finanças, estão sendo destruídas, minadas, roubadas, saqueadas, não sei o que está acontecendo. Espírito de Midian. Prazer desse espírito é destruir os frutos da terra que você semeou. É por isso que desanima. Pastor, eu já estou tentando há 10 anos esperando e não acontece nada. Pastor, eu já estou há tanto tempo semeando e eu não vejo fruto. Por quê? Porque está debaixo de um espírito de Midian, que antes da colheita ele destrói. Então se está destruindo e eu não vejo resultado, então que abandone logo. Deixa para lá isso. Não tem resultado. Não vejo nada de bom. Não tem nada de produtivo. Deixa para lá. Terceira característica desse espírito. Olha o que diz o texto. Verso 6. Assim Israel, o que está escrito? De novo, assim Israel não empobreceu por falta de Deus, empobreceu por causa do cerco de Midian. O cerco de Midian minou a prosperidade do povo. O povo não prosperava. Aliás, o povo empobreceu muito pela presença dos medianitas. Terceira característica. Não há prosperidade. E não confunda prosperidade apenas com recurso financeiro. Prosperidade tem a ver com abundância em todas as áreas da nossa vida. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem abundância de alegria. Não tem abundância de paz. Prosperidade é algo que alcança todos os níveis da nossa vida. A área financeira é uma das áreas que podem ser prósperas na nossa vida. O povo empobreceu muito pela presença dos midianitas. Essa terceira característica nos ensina que quando chegamos nesse ponto, nós precisamos tomar uma decisão. Nós não podemos seguir como nós estamos seguindo. É por isso que o versículo de número 6 termina com algo extraordinário. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Mas termina ali. O texto termina ali. Diga para quem está do seu lado, não importa o que você está vivendo. Não, irmão, pelo amor de Deus. Irmão, eu vou falar para você, eu estou animado. Eu quero pregar muito, aumenta o tom. Porque presta atenção, esse espírito não permanece a partir de hoje na sua vida. Não mais. Eu vim aqui para profetizar em nome de Jesus, que esse espírito sai da sua vida, sai da sua família, sai do seu trabalho, para que você viva livre. Liberto.
foi o fim. O povo empobreceu, foi o final. Diga para quem está do seu lado, não é o final. Diga para outro, não é o final. Diga para quem está atrás, não é o final. Pastor, como assim? Então, olha, se a gente entendesse essa palavrinha na nossa vida, está dando muito ruim, pastor. Pastor, o senhor não sabe como é que eu cheguei aqui. Mas então, eu tomei uma decisão, não mais. Olha, presta atenção. Então, lê. Os filhos de Israel. De novo. Então, pastor, eu estou identificando, talvez eu esteja prisioneiro desse espírito de Midian. O que eu faço? Então, os filhos clamaram ao Senhor. Entenda aqui a diferença entre orar e clamar. Eu sei que você ora. Eu sei que nós oramos. Eu sei que nós temos hábito de orar, mas nós temos pouco hábito de clamar. Se você fizer uma pesquisa rápida sobre clamor na Bíblia, você vai identificar, clamor é diferente de oração. Oração você pode fazer até introspectivo. Apesar de não concordar com oração, que não abre a boca. Mas você pode orar introspectivamente. Eu estou falando com Deus, pastor, aqui. Deus... Eu não posso falar aqui no meu ambiente de trabalho, eu me parei aqui, Deus ouviu, claro que Deus ouviu, mas tem um momento de não orar, tem um momento de clamar. Sabe o que é um clamor? Clamor é aquilo que excede. Excede o quê? O tom. É um grito. É um grito de socorro, é um grito de desespero, é um grito de reconhecimento, é um grito. É por isso que muitas vezes nós ficamos prisioneiros, porque nós não entendemos o que significa isso. Clamar. Eles estão ali cercados, oprimidos, eles estão ali debaixo de cativeiro, eles não têm recurso, eles não têm provisão, até que eles clamaram. Então louve, clamaram, simplesmente louve, clamaram e clamaram e clamaram. Louve, precisando louve. Não importou a crise, eu clamei ao Senhor. Louve, não importa louve, seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Tem um, tem dois, tem três que entendeu. Clamor é diferente, irmão. Clamor é diferente, irmão. Clamor é diferente. Clamor é diferente. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então a igreja reconciliar clamou ao Senhor. Então clamamos ao Senhor. Tá chorando, louve, não importa, louve.
E então clame. Tá chorando, clame. Precisando, clame. Levanta a voz e clama. Levanta a voz e clama. Levanta a voz e clama. É o seu grito de socorro. Seu clamor invade o céu. Então clame. Precisando, clame. Tá chorando, clame. Precisando, clame. Tá sofrendo, clame. Não importa, clame. Seu clamor invade o céu. Libere seu brado de clamor essa noite. Dê o seu grito de libertação. Dê o seu grito de libertação. Libere o clamor essa noite. Nós não estamos debaixo de um espírito de Midian. Seu clamor invade o céu. Seu clamor invade o céu. Clame ao Senhor. É noite de clamor. Todo seu Só quem precisa de uma resposta sabe o que é um clamor. clame ao Senhor. Sabe o que é um clamor. Com todo o seu ser, clame ao Senhor. Clame ao Segura um pouquinho, preste atenção, segura aí. Preste atenção. Fica com a sua mão levantada. Olha só. Eu vou falar de novo as 3 características do espírito de Midian. As 3. Eu vou repetir elas. E quando nós chegarmos na 3ª, nós vamos clamar ao Senhor. Mas pastor, como assim? Nós vamos dar um grito de celebração, um brado de vitória. Você está entendendo? Primeira característica, ela nos impede o avanço, nos colocando em caverna. Segundo, rouba e destrói a nossa produtividade, a nossa colheita. Número 3, impede a nossa prosperidade e nos empobrece. Então, os filhos do Senhor clamaram, 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 clamaram ao Senhor. Tem mãe clamando o Senhor, tem pai clamando o Senhor, tem esposa clamando o Senhor, tem esposo clamando, tem pai, tem filho clamando. Teu clamor invade o céu. Teu clamor invade o céu. Essa noite, seu clamor invade o céu. Seu clamor invade o céu. Então clame ao Senhor. Então clame ao Senhor. Ele responde. Seu clamor invade o céu. O ciclo de Midian está acabando. Eu quero profetizar em nome de Jesus que o ciclo de Midian está acabando. Não viveremos escravos desse espírito maligno. Há um tempo de honra.
Um tempo de honra nos esperando. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Arabiandagassuri bicalabashuri bicandarabacalabasuri bicandarai. Chore biandagassuri bicalabashuri biandarabacalabasuri biandarabacalabashuri bicandarai. Ribandagasturi biandara biasturi bicalabasturi biandarabacalabashuri biandarai. Riplo manabi andagasuri bicalabasturi bicandaraba dagasturi bicandarai. Riplastuki enderabi andagasturi bicalabasturi biandaraba calabasturi biandarai. Ripandagasturi biandarabi asturi bicalabasturi bicandarai. Rabasku biasturi biandarabi asturi bicai. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Nerebi andarai. Não assuste não. Esse é o clamor de quem precisa de Jesus. É o clamor de quem reconhece a Jesus. Esse é o clamor da igreja de Jesus. Tu és, Senhor, tudo que nós precisamos. Tu és tudo que nós buscamos. Tu és o que nós desejamos. Tu és o que nós precisamos. Deus está posicionando pessoas aqui. Deus está posicionando homens e mulheres aqui essa noite. E eu quero usar a mesma palavra do anjo para Gideão. Vai nessa tua força e livra a tua família. Vai nessa tua força e livra a sua casa. Vai nessa tua força. Meu Deus! Meu Deus! Charan turibies turabadai kiman turibi calabasuribikai. Meu Deus. Meu Deus. Não retrocedemos. Então os filhos de Israel clamaram.
Então os filhos de Israel clamaram, 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 clamaram. Avançaremos, nenhum mal nos parará, nem principado, potestade, nada nos parará, nada nos parará. Avançaremos, avançaremos. Aleluia, aleluia. Esse é o clamor de uma mãe, esse é o clamor de um pai, esse é o clamor de uma esposa, de uma mãe, esse é o clamor de um filho, esse é o clamor de um pai. Por favor, Senhor, ouça o nosso clamor. Ouça o nosso clamor, meu Deus. Ouça o nosso clamor, meu Deus. Chorabadas, turibiandará, piasturibikai, chalabai. Glória a Deus. Como Deus rompe o ciclo. Senta aí um pouquinho, senta um pouquinho. Só um pouquinho. Pode ficar aí, Mari. Como Deus rompe o ciclo com Midian. Deus rompe o ciclo com Midian, levantando homens reformadores. Quem é Gideão? Gideão é um reformador, um homem de mudança, um homem que está malhando trigo no lagar. É no lugar errado, mas eu vou colher aquilo que plantei. Eu não vou deixar o inimigo levar embora, porque para você vencer o espírito de Midian, você precisa das estratégias de Deus, não é das suas estratégias. Eu vou fazer assim. Não, agora eu vou fazer assado. Agora eu vou fazer. Não. É das estratégias de Deus. Deus é um Deus de desenhos, de estratégias. Ele é o Senhor dos exércitos. As melhores estratégias de batalha estão com Ele. Só que entenda uma coisa. Quando Deus te der uma estratégia, ela vai romper os padrões humanos. Sabe por quê? Porque nós caminhamos no racional, nós caminhamos no natural, mas as estratégias de Deus caminham no sobrenatural. Quando Deus te deu,
há gemidos inexprimíveis, irmão, sabe? A minha oração é que isso não seja casos isolados aqui, ali, e isso seja a igreja como um todo, clamando ao Senhor. Quando Deus te der uma estratégia, esteja pronto para romper os padrões humanos. Deus disse a Abraão: você vai ser pai. Deus esperou os padrões humanos extrapolarem. Com 100 anos, Deus disse: agora eu cumpro a promessa. Porque a estratégia de Deus, o desenho de Deus, não segue uma lógica humana. As águas estão ruins, joga sal. Mas a água já está salgada, está amarga, tem que jogar açúcar. Não, joga sal. A estratégia de Deus é sobrenatural e não está alinhada com padrões humanos. Não se trata de uma estratégia minha, de um pensamento meu, se trata de um desenho de Deus. Agora entenda, antes de Deus te dar uma estratégia, primeiro Ele vai te dar algumas lições. Deus não dá estratégia para qualquer pessoa. Não são todas as pessoas que usufruem das estratégias de Deus. Pastor, por que não? Olha o que diz o texto. Juízes 7:1. Meu Deus. Juízes 7:1. Ao raiar do dia, Jerubaal, que é Jerubaal, isso é Gideão. Eu estou lendo na King James, está um pouquinho diferente. Pode deixar essa versão mesmo, Fé. Pode deixar. Mas está um pouco diferente porque eu estou lendo aqui na King James. 7:1. E todos os homens que formavam o seu exército acamparam perto da fonte de Arode. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, próximo ao monte Moré. Então Yahvé ordenou a Gideão: o povo que está contigo é muito. Diga, Deus não ganha batalha com muito. Diga, irmão. Diga de novo: Deus não ganha batalha com muitos. Pastor, por que Deus não ganha batalha com muitos? Olha lá, o povo que está contigo é numeroso demais, para que eu entregue Midian nas suas mãos. Por quê? A fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando que a sua própria força o livrou. Por que Deus não ganha batalha com muito? Porque se Deus permite que ganhe a batalha com muito, a glória é nossa, não é dele. Gideão, você está com muita gente. Sabe quantos homens tinha Gideão? 32 mil homens. Gideão, você está com muita gente. Então, olha o que o texto vai dizer. Verso 3. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver aqui, quem for, de novo, quem for, faça o quê? De novo, medroso e tímido, medroso e tímido. Os medrosos são os primeiros capturados pelo espírito de Midian. O medo, presta atenção, o medo é uma das maiores ferramentas do inferno para paralisar o projeto de Deus na sua vida. O medo é o que te mantém dentro de uma caverna. O medo é o que te mantém dentro de uma prisão. O medo não te permite avançar. O medo não te permite experimentar a liberdade da qual Cristo Jesus te deu. É por isso que Deus disse: os medrosos voltem. Eles assistem de longe,
mas eles não participam da batalha. Os medrosos são aqueles que olham e dizem assim: uau, pastor, a igreja está ficando bonita. Está assistindo de camarote? Está vendo a mudança todo domingo? Está lindo, uau, mas está assistindo de camarote? Pastor, vai ter a conferência de mulheres, lindo, está assistindo de camarote? Porque os covardes, os medrosos, olha o que diz o texto: quem estiver tremendo de medo, coloca na King James, eu preciso da King James aqui. Já está, meu amigo. Quem estiver, a King James, quem estiver tremendo de medo, volte. Sabe o que Deus está dizendo? Vai acontecer uma guerra aqui. Vai acontecer uma batalha, mas os medrosos assistem ela lá de cima. Veja de camarote. Eu não quero vocês no meio da guerra. Eu não quero vocês no meio da batalha. Deus não trabalha com medrosos, irmãos. Quando Deus dá uma visão, Deus não pergunta se você tem condição de pagar. Deus pergunta se você vai. Eu queria tanto abrir uma empresa, mas é tão difícil. Deus não perguntou se era difícil, Deus perguntou: vai? Deus está me chamando para a obra do ministério. Mas pastor, eu vejo, é difícil, hein? Deus não perguntou se é difícil, Deus perguntou: vai? Alguns meses atrás o Rodolfo estava aqui com a gente, cara. Algum tempo atrás o Rodolfo estava aqui dando trabalho como qualquer um. Hoje ele está lá. Ele não perguntou para mim se era difícil. Ele perguntou: é o que precisa? Fui. Está lá. Porque Deus não trabalha com medrosos. Porque os medrosos só assistem. Irmão, eu não quero viver o ministério de assistir. Você está aí? Antes de Deus dar uma estratégia, primeiro Ele precisa romper o medo. Deus não nos deu espírito de medo. Ele nos deu espírito de ousadia, de coragem. Presta atenção no texto. Então, 22 mil homens decidiram partir e ficaram apenas 10 mil. O medo levou a maioria dos soldados embora para assistir do monte a batalha que aconteceria no vale. O medo te torna espectador da vida que você deveria estar vivendo. O medo transforma você. Não estou com meu celular aqui, tem um celular rápido aqui. O medo, aqui, celular rápido, só na anotação. Olha o medo. Que vida extraordinária que o irmão está vivendo. Eu não acredito que estão vivendo isso. Onde é isso aqui? Campos do Jordão? É? Gramado? Rapaz, tem coragem. Quantos boletos? O medo, presta atenção, o medo te faz espectador da vida que você deveria estar vivendo. Como eu queria estar vivendo isso. Mas por que não está? Porque não tem coragem. Porque não rompe. Porque não toma uma decisão em Cristo Jesus. Não seja espectador da vida que Deus te chamou para viver. Eu não quero ser espectador, irmão. Eu quero estar no meio da guerra. Eu quero estar no meio da batalha.
está envolvido. Os irmãos que estão lá são bênçãos? São uma bênção, mas são espectadores. Posso dizer algo com o meu coração ferindo? A maioria da igreja é espectador. E não tem problema, irmão, presta atenção, não tem problema. Amamos você. Mas eu preciso te dar uma palavra: Deus não te chamou para ser um. Jamais. Deus não te chamou para estar ali. Sabe por quê? O espectador, ele tem um problema. Você lembra de Jonas? Jonas de novo. Lembra de Jonas? Jonas até obedeceu ao Senhor. O grande peixe o levou, ele caminhou até Nínive. E a Bíblia diz que um dia, Jonas andando pelas ruas de Nínive, arrependo-se. Ele pregou a mensagem. Sabe o que ele fez depois? Ele subiu numa montanha perto de Nínive, sentou na rocha e ficou olhando e esperando. Deus vai acabar com essa cidade. Aí o Senhor fez nascer uma boboreira que deu uma sombra linda, maravilhosa. E o Jonas disse: uau, Deus cuida de mim, mas não cuida dessa cidade. Olha o cuidado de Deus. Então Deus enviou um bicho que matou. E o sol escaldante bateu na cabeça de Jonas. E Jonas desmaiou. Ele disse: agora eu quero morrer, Senhor. O Senhor disse que ia matar. O Senhor não cumpriu a palavra. Porque o espectador é sempre assim. Ele não está envolvido com nada, mas reclama de tudo. O espectador, ele não faz nada, mas ele reclama de tudo. Ah, mas por que passaram cinza nessa parede? Tudo preto, a parede cinza. Oh, mas você estava onde, irmão? Não, eu vi agora, pastor, não gostei. Oh, mas daí? Você não gostou. A Carlinha até colocou massa. Por que não colocou flor na parede inteira? Porque a irmã não tinha. Diga para o seu irmão: você não é espectador. Diga: essa casa não é uma casa para espectadores. Diga: mas para você não ser um espectador, tem que vencer o medo. Nem todo mundo está pronto para vencer o medo. Nem todo mundo está pronto para querer sair do atraso. Nem todo mundo está pronto para querer viver uma nova... Irmãos, tem pessoas que têm medo da nova vida. Tem pessoas que têm medo de viver uma vida transformada em Cristo Jesus. Tem medo do novo. Pessoa que tem medo. Sim, mas pastor, como é que vai ser essa vida? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Sim, irmão, você não entendeu. Que todos os não pode que você acha que vai te fazer falta, Cristo Jesus vai preencher tudo. E não terá falta de nada. A primeira lição que Deus vai ensinar para Gideão, antes de dar a estratégia, com medo não dá para te dar estratégia. Deus não dá estratégia para medrosos. Diga para 3 pessoas. Juízes 7:4. Contudo, veja, de 32 ficaram 10.000. Contudo, o Senhor voltou a falar com Gideão: esse povo ainda é numeroso. Disse: meu Deus, nós estamos indo para a guerra, nós estamos indo para a batalha, nós estamos indo para vencer o espírito de Midian, e o Senhor vem diminuindo o número do exército. Esse número ainda é grande, Gideão. Faze-os descer à beira da água e ali os provarei para ti. Presta atenção, essa palavra é extraordinária. Olha o Senhor dizendo: eu vou provar eles para vocês. Gideão, você não precisa provar ninguém, eu vou provar cada um. Quem coloca o selo de aprovado em você não sou eu, irmão, é o Senhor. Você vai descer com eles na água e eu vou prová-los. Olha o texto. Aquele de quem eu disser, este irá contigo. Esse contigo irá. E
todo aquele de quem eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. Pô, acabou. Por que pessoa não está comigo? Porque Deus disse não irá. Porque aquele que está, Deus disse, esse irá. Você está aí? Ou Deus está dizendo, esse não irá? Gideão, pois, levou todos os seus soldados à beira da água. E o Senhor lhe orientou, separai todo aquele que beber água, lambendo-a como faz o cachorro. E todo aquele que se ajoelhar para beber, tu os porás de lado. O número daqueles que lamberam a água, levando as mãos à boca, foi de 300 homens. Quantos homens tinham? 10.000. Pararam na fonte de água. Vi. O resto, Deus disse assim, esse não serve. Quem não serve? Agora, aquele que está bebendo água assim, nós estamos em guerra. Não pode estar descuidado com a batalha. A gente é crente, mas a gente é prudente. Irmãos, presta atenção. Vigiai. Por que vigiar é primeiro que orar? Primeiro você vigia, depois você ora. Porque se você ora para depois vigiar, pode ser tarde. Primeiro você vigia. Como vigia, pastor? Tem muito crente descuidado. Crente dando brecha, irmão. Sabe o que é crente dando brecha? É crente que chega na fonte de água dele. Deus não liga para nada. Deus não se importa com nada. É graça, pastor. Deus disse, esse não serve. Eu preciso de soldado. Igreja não é jardim da infância. Igreja é um quartel-general que forma soldados para a batalha do evangelho. Não tem espaço para viver uma maternidade que não acaba nunca. Irmão, 10 anos na igreja que a gente tem que ficar levando no colo, irmão. 10 anos convertido e a gente tem que ficar tomando cuidado. Ah, mas pastor, é porque você falou uma palavra que não... Todo aquele que você vê lambendo a água dessa forma, para lá. Todos os demais se abaixaram de joelho para beber. Então Yahvé ordenou a Gideão, é com 300 guerreiros que lamberam a água que vos salvarei a todos e entregarei Midian nas tuas mãos. E todo o resto do exército... Todo o resto, 32.000, irmão, eu imagino uma igreja de 32.000 pessoas. Imagina já, 32.000 pessoas. De repente Deus fala assim, filho, agora eu vou selecionar para você seguir a jornada. Você, glória a Deus, o senhor vai... Aí sobra 300, de 32.000 homens. Não dá 10%, irmão. 1%. Faltou 20 para 1%, né? Seria 320, mais ou menos? Faltou 20. Menos de 1%. 1%. E a gente às vezes fala assim, rapaz, tem 99% dá errado. Mas tem 1%, é 1%. Diga para quem está dizendo, Deus trabalha com 1%. Diga se tem 1%. Pastor, eu recebi um diagnóstico de 70% contra a minha vida. Então tem 30%, porque 1% já é favorável demais para Deus. Com 300 homens, Deus deu a estratégia para Gideão.
Calma que eu já estou chegando à mensagem. A mensagem está aqui. A mensagem está aqui. Aqui está a mensagem. Com 300 homens, Deus deu a estratégia para Gideão. Deus não deu com 32 mil, Deus deu com 300. Gideão, anota aí a estratégia. Juízes 7,16. Então, repartiu os 300 guerreiros em 3 pelotões e deu-lhes a cada um nas suas mãos chofares, trombetas, e deram o quê? Aqui. Aqui de novo. Jarros. Você não entendeu. Eu pensei que a gente ia chegar nessa altura da mensagem, você ia entender a mensagem. Sabe qual foi a estratégia de Deus? A estratégia de Deus para os 300 foi: eu vou dar para você uma trombeta. Sabe o que é trombeta? Faz barulho, diga comigo, trombeta para fazer barulho. E você vai pegar jarros vazios. Mas para que jarros vazios? Porque você vai acender fogo dentro. Você não entendeu. Diga para quem está do seu lado, não importa se você está vazio. Você só precisa se preocupar com uma coisa: se há fogo dentro. Diga, o vaso não precisa estar cheio, mas ele precisa estar queimando. Diga, o vaso não precisa estar cheio, mas ele precisa estar queimando. O vaso não precisa ter nada, mas ele precisa ter fogo. Tem fogo aí? Teve 5. Eu vou perguntar de novo, tem fogo ou não tem? A estratégia de Deus foi jarros vazios. Irmãos, como se ganha uma batalha com 300 homens, chofar, cântaros vazios e fogo? É a estratégia de Deus. É as estratégias do Senhor dos Exércitos, para que Gideão entendesse. Jarros vazios, diga comigo, jarros vazios. Presta atenção no que o apóstolo Paulo diz. 2 Coríntios 4:7, Fê. Temos, porém, esse tesouro para temos, porém, que esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que esse se você vai pegar jarros vazios, sabe o que são jarros vazios? Somos nós. Eu sou um jarro vazio, irmão. Se você ler Jeremias capítulo 18, você vai ler a parábola do oleiro. Desce até a casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. E vai Jeremias à casa do oleiro. Quando ele chega lá, ele vê um oleiro trabalhando com um vaso. E aí o Senhor diz: assim são vocês nas minhas mãos. Nós somos vasos de Somos vasos de barro, não temos valor. Por quê, pastor? Porque valor é aquilo que Ele colocou dentro de nós. Deixa eu dizer algo para você. Não tente procurar fora o que Deus já colocou dentro de você. Quando Deus quis dar a Adão uma esposa, de onde é que Ele tirou? De onde? De dentro dele.
Diga para quem está do seu lado: tudo que você precisa, Deus já colocou dentro de você. Tudo que você aprende, tudo que você vem a aprender, vai cooperar com o que Deus já colocou dentro de você. Já tem algo aqui. Tem algo queimando, pastor. Então, quando chega a minha faculdade, a faculdade contribui para a chama. Ela não apaga a chama, ela faz com que a chama continue crescendo. Tudo coopera para manter a chama acesa. Existem vasos diferentes, mas a essência é sempre a mesma. Vasos são diferentes, nós não somos iguais. Cada um que sobe aqui nessa plataforma para pregar tem a sua forma, e glória a Deus por isso, somos diferentes, mas a essência, o que está dentro, é por isso que o diabo fica maluco, irmão, porque o diabo olha e vai dizer: meu Deus do céu, cara, isso aí não é nada. Nunca foi nada. Sabe por quê? Volta lá, Fê. Em Juízes. Volta em Juízes. Isso. O que está escrito aqui? Jarros vazios. O que nós lemos o apóstolo Paulo falando? Que Deus colocou tesouros onde? Pergunta para o seu irmão: onde é que se coloca tesouro? Bom, você coloca em qualquer lugar. Num cofre, sim ou não? Ou você coloca as suas coisas de valor em qualquer lugar? Você tem algo de valor? O pastor Jazz tem a tomada cofre. Tem tomada cofre lá? Rapaz, eu vi a tomada cofre, eu achei extraordinário. O cara pensa que é uma tomada, aperta um botão, tem um cofre dentro. Onde é que você coloca tesouros? Diga comigo: em cofres. Porque você não quer que seja roubado. Sim ou não? Você coloca em lugares escondidos para que ninguém ache. Deus tinha algo de muito valor. Aí Deus disse assim: eu vou colocar dentro de um vaso alcoólico. Todo mundo vai lá, mas eu não vou entender. O que Deus vai fazer com um camarada que é alcoólatra? Mas eu vou colocar um tesouro aqui. Por isso que o jarro é vazio. Presta atenção, o jarro. Tem muita gente que não entende isso. Pastor, você está falando de jarros vazios? Sim. Porque Deus escolheu jarros específicos para colocar tesouros específicos. Teve jarros que tinham muitos rótulos. E os rótulos tampavam, cobriam, impediam o tesouro verdadeiro de se manifestar. Teve jarro que se aceitou ser chamado pelo rótulo, não pela essência que está dentro. Nós não temos rótulos, irmãos, nós temos um tesouro dentro de nós. O problema é que a gente gosta do nosso passado. E o nosso passado só mostra barro. Cadê um vasinho? Tem um vasinho? Cadê aqueles vasinhos de barro? Ah, aleluia! Aquele vasinho de barro, agora que fica bom. Eles já voltam. Eu sei que dentro de muitas pessoas aqui, tem um pastor morando aí dentro. Tem um missionário morando aí dentro.
Ah, você não entendeu. Tem algo morando aí dentro e você ainda não sabe. Mas algo vai começar a queimar dentro de você. Obrigado, filho. Pedro, o que eu coloquei dentro desse vaso de barro? Hã? O que está dentro do vaso? Porque não sabe? É um vaso de barro. O que está dentro do vaso, Paulinha? Veja. O que está dentro do vaso? Mas veja o que está dentro do vaso. Oi? Veja. Tem que ver. O que está dentro do vaso? Ah! Você entendeu? Você entendeu o que a Paulinha fez? O que ela fez? Sabe por quê? Para ver o que Deus colocou dentro de um vaso de barro, você tem que chegar perto e ver. É por isso que o chamado de Natanael começou assim: vem e vê. Não dá para mim te explicar, você não vai conseguir enxergar. Para você ver, você tem que vir e ver. Vem cá que eu vou te contar algo do irmão. Não, você não tem que contar algo do irmão, leva para ir e ver. Quer conhecer o que Deus colocou na vida de alguém? Vá lá e veja. Tem um monte de gente que fala de mim, irmão. Pergunta quantos deles. Quando alguém chegar para você e falar assim: ah, o pastor diz assim. Você já sentou com ele? Você já conversou com ele? Você já sentou na mesa com ele? Não, então você não pode falar o que tem dentro. Você pode falar do vaso de barro, mas você não pode falar da essência. A gente não foi chamado para falar do externo. A essência. Você está aí? Veja, tudo que você fala daqui é fofoca. O propósito está em falar o que está aqui dentro. Aqui importa, porque é aqui que ele depositou o tesouro. Aqui é a carcaça. Deus não colocou tesouro em garrafa. Deus colocou em vaso de barro. Por isso que evangelho é proximidade. Evangelho tem que estar perto. Porque se eu não estiver perto, eu não vou conhecer a essência que está dentro. Não dá para ser cristão longe. Não, eu conheço meu irmão, mas eu não caminho com ele, então não conhece. Tem que estar de perto. Diga, vaso vazio, mas com fogo. Eu estou acabando, pode ficar tranquilo, não precisa correr não. Verso 20, eu acabo com isso. Termina a mensagem no verso 20. Olha o que diz o texto. Pastor, por que o cântaro tem que estar vazio? Verso 20. Em seguida, os 3 grupos de soldados igualmente tocaram os chofares e as trombetas. E o quê? De novo, e despedaçaram os jarros. Ô glória, está difícil a leitura? Olha só,
Presta atenção. Por que o vaso tinha que estar vazio? Porque ele precisaria ser quebrado. O problema da igreja é ir ficando bonito, que você não pode mais quebrar as coisas. Eu já tinha maiado esse negócio aqui no chão agora. Se livrou, amigo. O Cafar ganhou um vaso novo. Diga comigo. Um vaso tem que ser quebrantado. Quando um vaso é cheio demais, quando a gente coloca coisas que não deveria no vaso, a gente não se quebra, irmão. A verdade é uma só. Quando é que foi a última vez que você se derramou quebrantado diante de Jesus? E eu quero terminar a mensagem com um apelo. É uma frase final e um apelo. E a gente encerra com isso. Todo vaso que tem fogo dentro é um vaso que está pronto para ser quebrantado diante de Jesus. O chamado dessa noite não é um chamado de imposição, é um chamado de quebrantamento e clamor. Pastor, eu entendi. Eu não quero mais viver debaixo da opressão desse espírito terrível de Midian. Eu quero honrar a Jesus. Então eu quero convidar você a sair do seu lugar. Não é para orar. Orar você ora aí. Eu quero convidar você a vir se quebrantar aqui. A clamar aqui. Feche os teus olhos. E se o Senhor Deus está movendo o seu coração ao longo dessa mensagem, e se em algum momento Deus falou com você, eu não vou ficar lhe chamando. Sai do seu lugar e venha. Pastor, Deus falou comigo. Deus tem falado comigo. Quebrantado o meu coração. Me trouxe aqui para quebrantar o meu coração essa noite. Então venha e se derrame. Nessa noite ninguém coloca a mão na sua cabeça. Nessa noite você derrama o seu coração. Você derrama o seu coração em Cristo Jesus.